Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Finalmente fazendo um vídeo com um conteúdo aqui em São Paulo, rapaziada. Essa iluminação aqui tá esquisito. Pronto, agora deu uma melhorada. O enquadramento não tá muito legal, mas o que importa é que a gente tá trocando essa ideia, né? Tá tendo essa resenha aqui. Provavelmente, né, se não for o penúltimo, é o último conteúdo aqui do dia, tá? A live a gente só vai fazer amanhã. Tô atarefado aí com os trabalhos aí, como eu falei, cara, pô, vim a São Paulo um dia antes do jogo a trabalho e vou aproveitar, obviamente, para ver Botafogo e São Paulo no Morumbi. Vamos trocar ideia sobre isso, sobre uma outra questão aqui que tá me incomodando um pouquinho, né, referente a SAF, a Jorge Braga, ex-CEO do Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, se inscreve mesmo, está com quase 81 mil inscritos aqui no canal Browne Fogo. E vamos lá, cara. Primeiro de tudo, né, obviamente quero falar sobre o Botafogo e São Paulo, quero falar sobre o que pode ser esse confronto, como é que a gente pode encarar essa partida, como é que vai ser, a gente vai ter o Jean-Pierre Lima, né, que é aquele carequinha com o árbitro, né, o Daniel Nobre Bins vai ser o árbitro de vídeo, dois caras que eu não confio muito. A escalação do São Paulo a gente vai conferir daqui a pouco. A escalação do Botafogo a gente tem algumas possibilidades. Enfim, e agora a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Seguinte, primeiro falando sobre essa situação aqui da SAF, né, e é uma coisa que estava incomodando. Primeiro que o áudio estava meio ruim aí, cara, eu tô com um problema aqui no microfone, né, então agora eu espero que tenha resolvido um pouco. A gente viu aí que saiu uma notícia, acho que na quarta-feira ou na quinta-feira, pouco antes ali do jogo entre o Botafogo e Avaí, de que o ex-CEO do Botafogo, Jorge Braga, teria arado um terreno para sua saída, financeiramente falando, e colocado contratos, né, para o seu, obviamente, para o seu benefício próprio, sabe? Contratos vigentes de restaurantes, né, do Casa e Gourmet, que é uma renda do clube social, contratos envolvendo o sócio torcedor camisa 7, né, e obviamente sabendo que ele poderia ser colocado para fora ou que ele poderia sair, e que por conta disso, né, em toda essa briga aí de recebe ou não recebe bonificação referente a pagamentos aí da venda do Botafogo, ele teria, digamos assim, esse respaldo para receber um dinheiro a mais do Botafogo. Assim, é uma reportagem do Sérgio Santana, do Lance, é uma reportagem muito forte e, obviamente, né, cara, se realmente isso foi feito, o Botafogo, é claro que vai ter que apresentar isso para a Justiça e, porra, não tenho a menor dúvida que o Botafogo pode ganhar essa causa se for comprovado de fato que ele fez isso em benefício próprio, certo? Então, eu acho que a grande questão ela é essa. E, cara, assim, sobre isso, eu acho que a Justiça vai decidir, né? Eu tô zero preocupado com isso. E acho que o Jorge Braga ele foi um cara importante num processo de transição do Botafogo, mas depois ele mostrou alguns problemas, inclusive eu acho que isso dá uma certa luz e uma certa amostra do porquê ele tinha tantos problemas de relacionamento lá dentro, com jogadores, com pessoas. O Altamiro saiu brigado com ele, o Freeland não falava com ele, né? Então não é à toa, né? O Jorge Braga era uma pessoa complicada de lidar, embora sempre tenha me tratado com muito respeito, eu falo pessoalmente, não, o Jorge Braga sempre me tratou com muito respeito, né? Não éramos amigos, mas, pô, cumprimentava, sempre que eu precisava falar alguma coisa com ele falava, e tudo certo. Só que agora, a partir do momento em que a gente está vendo essa separação, essa ruptura Jorge Braga e Botafogo SAF acontecendo dessa maneira, é uma coisa triste, ao meu ver, sabe? Enfim, e uma coisa que vem me incomodando é a forma que eu vejo torcedores do Cruzeiro, né? Eu vi algumas páginas grandes, tá, do Cruzeiro falando que é uma bomba na Botafogo SAF e que a Botafogo SAF é uma zona e que a imprensa não fala nada. Cara, eu acho que essas pessoas que estão falando isso, elas deviam se dar ao trabalho, né, de ler a matéria, né? Eu acho que essas pessoas elas são leitoras de manchete, de título de matéria. E aí fica complicado, né? Você querer trabalhar com comunicação, você querer trabalhar com futebol, você querer trabalhar com jornalismo e você se baseia em capa de jornal. Desculpa, cara. Enfim, a gente viu ali alguns perfis falando que era uma bomba na SAF Botafogo, sendo que isso não tem a ver com a SAF Botafogo. Isso são contratos feitos pelo CEO Jorge Braga, que estava no Botafogo antes de virar SAF.
Tanto é que o erro nesse caso de dar toda essa autonomia e talvez dar essa abertura para que isso pudesse ser feito é do presidente do Sérgio Melo, que tem uma maior admiração do mundo, mas porra, eu acho que nessa ele errou, né? Porque você dá essa total autonomia a ponto do cara mexer em contratos em benefício próprio, isso é um erro do presidente. Isso aconteceu antes do Botafogo virar SAF. Então não tem nada a ver com o processo de SAF, com o John Textor, com a Eagle, não tem nada a ver. Né? Absolutamente nada a ver. Isso tem a ver com a índole desse caso. Né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, enfim, eu acho que é importante ressaltar. Eu vi alguns caras lá falando, é um absurdo, essa SAF do Botafogo é uma zona. Tem a quinta maior folha salarial do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e está em nono. Daqui um ano a gente conversa, tá? Eu torço muito pelo sucesso da SAF do Cruzeiro. Sou fã do Ronaldo Fenômeno, inclusive como gestor. Torço para o Cruzeiro voltar ao topo, porque eu tenho muitos amigos cruzeirenses e eu vejo o sofrimento deles. Mas agora, eu não posso deixar de ressaltar que a Série A é um choque de realidade. Assim como foi um choque de realidade pra gente nesse primeiro momento, mesmo com investimento alto, também vai ser um choque de realidade para quem subir, seja Cruzeiro, Bahia ou Vasco, que estão se tornando SAF, beleza? O Cruzeiro já é uma SAF. Caras, falando de Botafogo e São Paulo, tá? A gente já falou do Jean-Pierre, que vai ser o árbitro, a gente já falou do Daniel Nobre Bins, que vai ser o árbitro de vídeo. Possível escalação de São Paulo, tá, rapaziada? Que eu enxergo. Eu acredito em Felipe Alves. Na lateral direito, o Rafinha. A zaga composta pelo Miranda e pelo Léo, ou pelo Diego. Na lateral esquerda, o Reinaldo. Aí a gente vai ter um meio campo que é meio malucão, esse meio campo do Rogério Ceni, né, cara? Que ele improvisa muitos jogadores, ele colocou ali, ele coloca provavelmente o Igor Vinícius aberto pelo lado direito, o Patrick mais à esquerda, o Rodrigo Nestor no meio, junto, aí eu acho que é a minha dúvida, né? Se vai o Igor Gomes, né? Se vai outro jogador, não sei. Enfim, e no ataque, Luciano e Caleri para dar profundidade, né? O Luciano por trás e o Caleri como homem de referência, tá? Eu acho que vai ser algo nesse sentido, certo? E, cara, a escalação do Botafogo eu acredito em Gatito, Rafael ou Saravia, a zaga composta pelo Adrielson e pelo Cuesta, na lateral esquerda o Marçal, meio campo com Tietê. Lucas Fernandes eu acredito que volte ao time titular, tá? Se estiver em condições físicas. E, obviamente, o Eduardo. Mais à frente eu colocaria o Sauer de um lado, o Vitor Sá do outro, que o Jefinho tá suspenso, e o Tiquinho como referência, tá? Se o Lucas Fernandes não puder jogar, ao invés de eu colocar o Jacob ou o Gabriel Pires, eu colocaria o Sauer por dentro e o Júnior Santos na ponta direita, que é quem tem, tá? Então, essas são as possibilidades que eu enxergo, rapaziada. Eu queria saber a opinião de vocês. Acho que vai ser um jogo muito importante, acho que é um jogo de 6 pontos. É uma partida em que a gente está vendo também, eu acho que eu posso finalizar o vídeo falando sobre isso. É um jogo em que nós estamos vendo uma pressão muito grande para o São Paulo. Apesar da vitória no meio de semana contra o América, o Luciano deu uma entrevista polêmica dizendo que as pessoas não sabem o que está acontecendo no São Paulo e que em breve alguém vai esclarecer porque a situação não está boa lá. Não sei se é dinheiro, não sei se é clima, ambiente, enfim, eu não posso fazer igual o pessoal do Cruzeiro está fazendo com o Botafogo de falar sem saber. O que eu sei é que já circula aí na internet que a torcida organizada do São Paulo, uma das torcidas organizadas, vai vender nariz de palhaço. Né, e quem comprar o nariz de palhaço a R$30 ganha o ingresso. Né, então, assim, vai ter pipoca, saco de pipoca, nariz de palhaço, vai ter vaia, porque vai ser o primeiro jogo do São Paulo, depois da perda do título da final da Copa Sul-Americana que o time teve contra o Independente Del Valle há exatamente uma semana. Aí o São Paulo foi lá e enfrentou o América em BH e agora volta ao Morumbi depois dessa partida na Copa Sul-Americana. Enfim, rapaziada, é um clima complicado para o São Paulo e o Botafogo tem que aproveitar. Afinal, o Botafogo ele tem problemas como mandante, mas como visitante, o Botafogo está muito bem nesse campeonato, certo? O Botafogo não vence um jogo em São Paulo, no estado de São Paulo, contra um grande, desde 2016. O jogo foi 1-0 Botafogo contra o São Paulo, gol do Sassá.
tá na hora de quebrar essa regra, essa escrita e acabar com esse jejum de 6 anos justamente no Morumbi. Um abraço, gente. Fui!